Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria a gente estar na casa de Deus, poder louvar o nome dEle e poder ouvir a palavra do Senhor, né? Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo e eu gostaria que você prestasse atenção. É um texto muito lindo da palavra de Deus, né? Onde nós vemos Jesus aí está fazendo um milagre na vida de um coxo. Diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos citará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciavam esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, somos gratos a Deus
pela tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração neste momento. Começa falando ao meu coração, ó Deus. Eu sei que eu necessito que o teu Espírito Santo me capacite para que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor quer para o teu povo nessa noite. Me dá inteligência, me dá sabedoria, mas acima de tudo que eu possa ter a unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Dá inteligência também ao teu povo, para que haja entendimento da tua palavra, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, à memória de todos, aquilo que o Senhor pode fazer, que o Senhor possa estar fazendo milagres nessa noite, pois nós acreditamos nisso, ó Pai, e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos desse ambiente toda interferência, Senhor, tudo que possa impedir de nós sermos abençoados e ouvirmos na íntegra a tua palavra. Pedimos, Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. O texto que acabamos de ler, como eu falei, é um texto de um milagre maravilhoso. Esse homem, o texto no capítulo 4 nos diz que ele tinha mais de 40 anos e ele era paralítico de nascença. Então você pode imaginar, você que já quebrou um braço, uma perna, você fica aí 30 dias com um gesso, o braço já atrofia, os músculos vão atrofiando e você vai perdendo força. Para voltar a ter força novamente, tem que fazer uma fisioterapia, tem que fazer tantas coisas, começar outras atividades, até que leve um tempo. Imagine as pernas desse homem que estava ali há mais de 40 anos e era um coxo. Então ele não tinha provavelmente nenhuma musculatura, seus tendões, nervos, todos atrofiados. Então, foi um milagre espetacular que encantou aquelas pessoas que conheciam, que levavam aquele coxo até a porta do templo, a porta formosa, e deixavam ele ali para que ele pudesse pedir esmolas, porque ele não tinha nenhuma condição de trabalho. Então ele ficava ali pedindo esmolas. Então, uma situação terrível, e ao orar por aquele coxo de nascença, ele foi totalmente restabelecido. O texto nos diz que ele entrou no templo saltando, pulando de alegria junto com Pedro e João. Então uma perna que não tinha nenhuma condições, de repente, ela cria músculos, nervos, tendões, os ossos provavelmente também atrofiados ali, e ele entra saltando. Alguém que não podia andar, entra saltando. Então algo que encantou, uma maravilha, né? Algo que encantou a todas as pessoas que estavam ali. Mas esse texto, ele não vem apenas para falar de um milagre. Esse texto, ele é muito mais que um milagre. E eu tomei como tema dessa mensagem exatamente isso, é muito mais que um milagre. Muito mais que um milagre aconteceu na vida daquelas pessoas que estavam ali ao redor. As lições que Deus queria trazer para aquelas pessoas e que traz para as nossas vidas, nos nossos dias de hoje, são muito importantes e são muito mais do que apenas aquele milagre, que já foi espetacular. Mas o que Deus queria trazer de lição para as nossas vidas e para aqueles que estavam ali vivenciando aquele milagre naquele momento, era algo muito maior, muito melhor para a vida deles. E eu queria falar dessas lições que são muito mais que um milagre, né, nas nossas vidas também, e que nós precisamos aprender. Eu queria que você saísse deste lugar, não apenas pensando que eu vim aqui neste lugar para buscar um milagre, mas que você estivesse aqui pensando naquilo que Deus tem para falar ao seu coração, e aquilo que precisa ser transformado na sua vida e na minha vida, aquilo que Deus falou ao seu coração, mas falou ao meu coração também, e que a gente precisa, dia a dia, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E a primeira lição que nós vemos aqui, e que é importantíssima, a importância da oração no templo. A importância da oração no templo. Por que eu falo isso? Porque hoje existem muitas pessoas
falando por aí que nós não precisamos mais de ir ao templo, estamos afastando as pessoas do templo. E nós sabemos que a oração em casa é importante, no secreto do nosso quarto, a oração sem cessar, ou seja, você está andando, você está caminhando, você vai para o seu trabalho, você chega no seu trabalho, você está orando. A oração em família é importante, a oração, em todas as situações ela é importante, mas também a oração no templo é importante, e nós vemos isso. Pedro, aqui o texto nos diz que Pedro e João, no versículo 1, subiam ao templo para a oração da hora 9. Oração, os judeus, eles tinham como costume, orar às 9 horas da manhã, às 15 horas, que era a hora 9, era esta hora que Pedro e João estavam indo no templo, e também ao pôr do sol. Era costume dos judeus, daqueles que queriam servir a Deus de verdade, ter a prática. Nós vemos isso na vida de Daniel, lá no capítulo 6 de Daniel, quando ele foi lançado nas covas dos leões, onde fala que era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia, que era o mesmo costume. Interessante que eles tinham convivido com Jesus, Jesus Cristo não perdeu esse hábito. Jesus Cristo era uma pessoa que nós vemos em vários textos, indo às sinagogas, indo ao templo, no momento de oração, e também Pedro e João, apesar de agora já conhecerem algo muito maior do que o judaísmo, que era o cristianismo, aquilo que Jesus Cristo veio implantar na vida deles, eles continuam tendo a prática da oração no templo. Então nós precisamos entender que essa oração que nós fazemos aqui, nós viemos aqui na quarta-feira, ou outros dias, fazer a nossa intercessão, orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelos nossos problemas, ela é importante na nossa vida. Nós temos que ter ter o hábito de estar na casa do Senhor orando também. É claro, não estou dizendo aqui que você vem no templo, faz aqui a oração, tem gente que vem só aqui e ora e pronto. Não, nós precisamos ter o hábito de orar em casa, no secreto, em família, orar no trabalho, orar em todos os locais, porque nós sabemos que a nossa vida tem que ser uma comunhão com Deus, e o que traz comunhão com o nosso Deus é quando nós dobramos os nossos joelhos em oração, quando nós oramos pelo caminho, oramos parados, oramos no nosso carro, oramos em todos os lugares. Isso é que vai fazer a diferença. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoesto-vos uns aos outros, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é a volta de Jesus. Quanto mais nós estamos vendo que vai se aproximando a volta de Jesus, nós precisamos de estar nos congregando, precisamos ter a nossa vida de oração na igreja, porque aqui nós temos comunhão uns com os outros, aqui nós ajudamos o outro em oração, aqui nós vemos os milagres de Deus na vida das pessoas. E João e Pedro só perceberam e viram um grande milagre, e aquelas pessoas viram também aquele grande milagre, porque Pedro e João eram pessoas de oração, e que iam ao templo para orar. Então nós precisamos entender isso, e quando alguém vier falando que não precisa mais da gente ir à igreja, que hoje você pode só orar em casa, não caia nessa, porque é importante a nossa oração, e que era um costume, e que nós vemos na vida dos apóstolos, nós vemos na igreja primitiva, a igreja primitiva que é tão citada por alguns, e nós vemos de forma clara a oração aqui no templo, que é importantíssima. Segunda lição que nós vemos, que é importante, é o seguinte: não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Aqui nós vemos, no versículo de número 6, diz o seguinte: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro,
mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro não perdeu a oportunidade. Aquele homem necessitado, um coxo, não andava, precisava da ajuda das pessoas para levar até na Porta Formosa, e que estava ali esmolando o tempo todo. Ele, de repente, pede dinheiro a Pedro, pede esmola a Pedro. E quantas vezes as pessoas chegam perto de nós, pedindo esmola, com problemas de saúde, e falam: olha, eu estou com uma enfermidade. Quantas vezes as pessoas chegam perto da gente, com problema no casamento, na família. Quantas pessoas viciadas em drogas, viciadas no álcool. Quantas pessoas que pedem, estão gritando por ajuda, como aquele coxo que estava ali na Porta Formosa. Quantas pessoas à beira do caminho, quantas pessoas à porta do templo, mas não entram no templo, e que precisam da ajuda, e às vezes precisam de apenas uma coisa: nós falarmos de Jesus para essas pessoas. Nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos em toda e qualquer situação, onde as pessoas estão necessitadas, nós precisamos falar: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho solução para o seu problema. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não tenho o que você está pedindo aí, mas uma coisa eu tenho Jesus na minha vida, e o Jesus que mudou a minha história, e que fez tantos milagres na minha vida, Ele pode fazer um milagre na sua vida também. Ele pode transformar a sua situação, Ele pode mudar completamente aquilo que você está vivendo, Ele pode transformar esse aleijão da sua vida, Ele pode mudar a história, e basta uma palavra de Jesus Cristo e tudo muda. E nós não podemos de forma perder a oportunidade. Pedro aqui, logo depois de ser batizado com o Espírito Santo, vivenciar um momento tão maravilhoso de Pentecoste, ali indo para o templo, e a primeira oportunidade, alguém pede ajuda, e ele fala: olha, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar, quem pode mudar a história da sua vida, quem pode transformar a situação que você está vivendo. E quantas vezes as pessoas estão passando e falando dos seus problemas na nossa frente, e nós não temos a coragem de testemunhar de Jesus Cristo a essas pessoas, de falar o que Jesus Cristo fez na nossa vida e que pode fazer na vida dessas pessoas também. Então nós não podemos de forma nenhuma perder a oportunidade. Nós temos que falar de Jesus, orar em nome de Jesus, porque as pessoas estão perdidas, estão à porta do templo, mas não entram no templo, estão ouvindo falar de religiões, à porta das religiões, mas não conhecem aquele que muda a história, que é só Jesus, porque as religiões não podem mudar a história da vida das pessoas, mas o único que transforma é Jesus Cristo, e nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. A terceira lição que nós aprendemos, que é muito mais do que um milagre na vida desse homem, é que nós temos que assumir a responsabilidade de cristão. Nós temos que assumir a responsabilidade de cristão. Olha que diz o versículo 4 aqui: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. O que hoje nós falamos? Não olha para mim não, olha para Jesus. Por quê? Porque nós não queremos assumir a responsabilidade que nós somos cristãos. Cristãos, o nome cristãos, ele veio na igreja de Antioquia, lá na igreja primitiva, quando eles zombavam daqueles que se convertiam ao cristianismo, que professavam Jesus na sua vida, eles começaram a zombar dessas pessoas, dizendo: eles são cristãos, que significa pequenos cristos,
E será que nós temos sido pequenos cristos de verdade? Será que nós temos a coragem de falar para as pessoas: olha para nós, olha para nós, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho? A maior parte das vezes nós temos é o contrário, nós falamos: não olha para a minha vida, olha para Jesus. Mas isso não está certo. Jesus Cristo falou que nós faríamos obras maiores do que aquelas que que os apóstolos estavam vendo ali. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá no livro de 1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós falamos: olha para Jesus. É claro que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, mas as pessoas, eles vão olhar para o autor e consumador da nossa fé quando eles virem diferença na nossa vida, quando eles virem a nossa vida transformada pelo poder de Deus, quando elas virem que realmente nós somos diferentes, nós somos o sal desta terra e a luz desse mundo. Quando nós transmitirmos isso, aí vai ser diferente. Se nós assumirmos a nossa responsabilidade como cristão, como Pedro e João, naquele momento, chegam para aquele coxo e falam assim: olha para nós. Naquele coxo, ele não podia ver Jesus, mas ele podia e pôde ver e experimentar Jesus através da vida de Pedro e de João. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade de cristão e transmitir Jesus Cristo às outras vidas, às pessoas que não têm Jesus. Nós precisamos fazer isso. Chega de a gente ficar falando: olha para Jesus. As pessoas não veem. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta escrita. As pessoas veem Jesus através de nós, da carta que nós estamos escrevendo, da nossa vida, do testemunho, da história que nós estamos escrevendo. É isso que Paulo queria dizer. E ele ainda diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Será que nós temos perfumado o mundo com as nossas atitudes? Nós temos assumido a postura de cristão de verdade? Ou nós temos só um nome de cristão, mas quando olhamos para a nossa vida não há nada de Cristo? Não parecemos nada com Cristo. Ninguém olha para a gente e olha que nós somos parecidos com Cristo. É claro, nós estamos numa caminhada, nós estamos passo a passo, mas nós precisamos prosseguir nessa caminhada e assumir a nossa responsabilidade de cristão. Pedro e João fizeram isso. A quarta lição que nós vemos na vida de Pedro e João: sempre exalte o nome de Jesus Cristo, sempre. Aqui no versículo de número 12, diz o seguinte: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade os tivéssemos feito andar. Ele chama a atenção e ele começa a falar de Jesus Cristo. Ele começa a falar desde Abraão, fala de Moisés, fala de Samuel, fala de outros profetas que profetizaram acerca de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo faria. Ele fala, o milagre, as pessoas vão para perto de Pedro e João querendo elogiá-los, querendo exaltar, e ele tira a glória de cima dele imediatamente, fala: olha, não fomos nós, Deus nos usou, nós somos usados por Deus, mas a honra e a glória é de Jesus. É pela autoridade de Jesus Cristo que nós fizemos isso. Não foi por nenhum poder que nós tivéssemos. O poder e a autoridade é de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite e nós acreditamos nos milagres.
Nós oramos para que Deus faça milagre na sua vida, para que Deus transforme, para que Deus faça, e eu tenho certeza que você já tem experimentado muitos milagres na sua vida, mas não é porque nós temos nenhuma autoridade e nenhum poder, nós só fazemos aquilo que Jesus Cristo nos ordenou, que nós deveríamos orar pelos enfermos, expulsar os demônios, orar pelas necessidades das pessoas, orar pelos problemas financeiros, é ordem de Jesus Cristo, Ele nos ordenou, mas a autoridade e o poder pertence a Jesus Cristo. Então, aqui, a honra e a glória não vieram sobre Pedro e João, eles transferiram para Jesus, e a honra e a glória não é nossa. Quando nós orarmos aqui, e Deus fizer um milagre na sua vida, glória a Deus por isso, porque nós acreditamos que Deus nos usa. Todos nós podemos ser usados por Deus, e você pode ser usado por Deus. Você pode orar pelos enfermos, eles serem curados. Você pode orar por aquele colega de trabalho que está com um problema na sua família, e a vida dele ser transformada, e a família dele ser transformada. Você pode orar por um viciado, e ele ser transformado. Sim, mas a glória e o poder, e toda a autoridade pertence a Jesus Cristo. Só pertence a Jesus Cristo. E a quinta e a última lição que eu quero transmitir nessa noite, mais importante do que o milagre, é a salvação. Aquele homem foi curado, e nós vimos isso, e no versículo 19, Pedro, na sua pregação, porque nós vemos aqui, esse texto sendo dividido em dois tempos, o primeiro do milagre acontecendo, e o segundo, Pedro pregando de uma forma expositiva para aquelas pessoas, mostrando que é Jesus Cristo que fez todas as coisas. E no versículo 19 ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, Pedro, ele demonstra que muito mais do que o milagre, ali, era a salvação, que era necessário o arrependimento dos pecados. Se você chegar aqui nessa noite, e você receber um milagre, algo espetacular, algo maravilhoso, que bênção, que maravilha será. Mas se não houver arrependimento dos seus pecados, se não houver conversão, e conversão, o que é converter? Converter, eu estou num caminho, e eu estou num caminho às vezes errado, cheio de pecados, levando uma vida mundana, e eu mudo a minha trajetória, eu converto, eu vou para outro caminho, e esse é um vivo e novo caminho, que é o caminho que nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Converter não é mudar de religião. Você pode mudar de religião e não se arrepender dos seus pecados. Converter é mudar de vida. Converter é não voltar para os velhos pecados. Converter é ter a vida totalmente lavada, purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Ter uma transformação na sua vida. Tem muita gente que está dentro das igrejas e não é convertido. E Pedro está pregando aqui para judeus, e ele fala com ele: arrependei-vos e convertei-vos, vocês precisam mudar a história. Eles eram religiosos, mas não eram convertidos, e eles precisavam de uma conversão, eles precisavam entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse transformar o seu coração. Aquele coxo, um milagre maravilhoso, mas se ele não se arrependeu dos seus pecados, não tivesse arrependido dos seus pecados, de nada adiantaria. Quantos anos mais ele viveu? E não ter a vida eterna em Jesus Cristo, de nada adianta. Deus pode fazer um milagre na sua vida aqui nessa noite, mas se você não se entregar a sua vida a Jesus Cristo, não se arrepender dos seus pecados, de nada vai adiantar. Vai ser um milagre. E Jesus Cristo pode fazer? Pode.
pode fazer algo espetacular, mas o que mais Jesus quer fazer na sua vida é te dar uma vida eterna. E a nossa vida eterna só vem se nós entregamos o nosso coração e nos arrependemos dos nossos pecados e temos uma conversão genuína, verdadeira, não uma conversão religiosa, mas uma conversão a Jesus Cristo, entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Então, maravilhoso o milagre, mas as lições que envolvem esse milagre são muito mais que o milagre. E eu espero que você, que talvez aqui entrou nessa noite, que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo de verdade, mudar a vida, mudar a sua história, se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, que você possa tomar essa decisão nessa noite, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E se você entrou aqui nessa noite, precisando de um milagre, saiba você que Jesus Cristo pode fazer o milagre, mas existem coisas que são preciosas, importantes, e que nós temos que ter na nossa vida. Precisamos exaltar o nome de Jesus, precisamos ter uma vida de oração, precisamos sim de mudança na nossa vida, precisamos de ter responsabilidade de cristão, de mudança de história, e aí nós vamos ver os milagres acontecendo, muitos e muitos na nossa vida, porque nós acreditamos neles em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez precisando de um milagre, algo maravilhoso pode acontecer na sua vida, e Deus pode fazer esse milagre. Agora, mais que o milagre, você precisa ter uma vida de oração, na sua casa, no seu trabalho, vir à igreja, orar no templo, tudo isso nós precisamos. Nós temos que tomar a atitude de não perder as oportunidades de falar de Jesus. Deus pode fazer um milagre na sua vida, fale desse milagre para as pessoas, fale do que Deus pode fazer na vida delas, traga essas pessoas ao templo para que elas possam conhecer a Jesus Cristo. Fale, não perca as oportunidades, assuma a responsabilidade de cristão, seja crente de verdade, não fique falando, olhe para Jesus, olhe para a minha vida, eu sou um imitador de Jesus, eu sou um pequeno Cristo, bem pequeno, mas eu quero servir a Jesus, eu quero ser sal nessa terra, eu quero ser luz nesse mundo, eu quero que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, pelo meu testemunho de vida cristã. Exalte o nome de Jesus. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, entregue o seu coração a Ele, porque o maior milagre que você pode receber é o milagre da salvação. Eu queria que, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração nesse momento. Nós queríamos orar pela sua vida nesse instante. Se você precisa de um milagre, se você entrou nesse lugar duvidando, não tenha dúvida que Deus pode fazer. Jesus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Jesus, que faz milagres, que muda a história, que transforma as vidas. E eu queria orar com você. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradeço por essas vidas que entenderam a Tua mensagem, Senhor, que eles possam sair deste lugar transformados, querendo uma vida melhor com o Senhor, uma vida de testemunho cristão, uma vida onde a gente possa falar mais de Jesus, ter essa responsabilidade. Ó Deus, e se tem alguém aqui nessa noite que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, Senhor, que muitas vezes busca apenas o Senhor do milagre, mas não o Senhor
que transforma a vida, que o Senhor possa entrar nesse coração e transformar essa vida pelo teu poder. Ó Deus, somos gratos por tudo que o Senhor é na nossa vida, pelos milagres, pelas bênçãos, e eu sei que o Senhor vai fazer nessa noite, mas muito mais pela salvação que um dia entrou na nossa vida através de Jesus Cristo, o único caminho, o verdadeiro caminho, e que transformou a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa abençoar. Eu sei que tem gente neste momento, além da igreja, ouvindo